Olá, meu nome é Edila Sotero. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa quinta e última aula do curso. O título da aula de hoje é Uma Volta Tímida e ela percorre os períodos de 1983 a 1996. Os objetivos dessa aula são descrever, analisar e compreender o quarto momento da história da sociologia no ensino médio no Brasil, assim como analisar seu contexto histórico e epistemológico e analisar a proposta para a sociologia das reformas citadas no período. Nessa aula, veremos que quando se discute a finalidade da sociologia no ensino médio, pesquisas mostram que a maioria dos professores partilha da ideia de que a sociologia é instrumento de formação para a cidadania. Para compreender essa concepção, veremos que ela guarda relação com o processo de transição política no Brasil na década de 1980. A disciplina Sociologia voltou a ser ponto de discussão novamente por ocasião da redemocratização no país, que marcou o fim da ditadura militar. Em 1982, foi aprovada a Lei 7.044, propondo o fim da obrigatoriedade da profissionalização no segundo grau, que não estava efetivando nem a preparação para o mercado de trabalho, nem a continuidade dos estudos no ensino superior. A partir dessa nova lei, surgiu a Resolução número 6 do Conselho Federal de Educação, que reformulou o currículo do segundo grau e colocou a possibilidade de existência de dois tipos de curso: o acadêmico, para a formação geral do aluno, e o profissionalizante, de acordo com o interesse da escola diante das necessidades do mercado de trabalho. O ensino de sociologia passou a constar da parte diversificada do currículo, principalmente nos cursos acadêmicos, mas não como disciplina do núcleo comum, como foi o caso da filosofia. Para que a sociologia viesse a existir no currículo, era necessário que as secretarias estaduais ou a escola tomassem a iniciativa de incluí-la. O texto da Lei 7.044, que sugeria que os currículos de ensino deveriam atender, conforme a necessidade e possibilidade concretas, peculiaridades locais, os planos dos estabelecimentos de ensino e diferenças individuais dos alunos, possibilitou que a sociologia ganhasse espaço em alguns estados brasileiros. A tônica da profissionalização começou a ceder terreno para uma concepção de educação mais abrangente, permitindo pensar uma escola de ensino médio voltada para a construção do direito à cidadania, uma das fontes de revitalização da sociologia. É preciso ressaltar que a mobilização em torno da inclusão da sociologia no ensino médio se intensificou nesse período de redemocratização. Sociólogos, políticos, educadores e estudantes de vários estados engajaram-se em diferentes atividades com esse objetivo. Em São Paulo, por exemplo, a Associação dos Sociólogos promoveu a mobilização da categoria em torno do Dia Estadual de Luta pela Volta da Sociologia ao segundo grau, realizado em 27 de outubro de 1983. Essa mobilização levou órgãos governamentais ligados à educação pública a oferecerem cursos de atualização para professores de sociologia, em 1984 e em 1985, e ao concurso para ingresso de professores de sociologia na rede pública de ensino, em abril de 1986. Com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, também em 1986, criaram-se expectativas para que, com a nova Carta Constitucional de 1988, acontecesse a elaboração de uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional, já que nas duas LDBs anteriores, de 1961 e 1971, não houve o retorno da sociologia. As esperanças retornavam a partir dessa possibilidade, pois o contexto político, histórico e social era mais favorável. Naquela ocasião, cientistas sociais se organizaram inicialmente em associações estaduais. Em 1989, foi criada a Federação Nacional dos Sociólogos, quando surgiram os primeiros sindicatos estaduais de sociólogos. Essas instituições se somaram à Sociedade Brasileira de Sociologia, SBS, entidade de caráter acadêmico fundada em 1935,
e a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ANPOX, criada para congregar acadêmicos da antropologia e da ciência política, além da sociologia. Conforme assinalado anteriormente, ocorreram mobilizações pela volta da sociologia ao projeto educacional em vários estados da federação. Em Minas Gerais, profissionais das ciências sociais e filosofia conseguiram incluir um artigo na Constituição Estadual em 1989, tornando obrigatório o ensino de sociologia e filosofia no segundo grau. Em 1990, essas disciplinas voltaram a ser oferecidas. Também em 1989, o Rio de Janeiro garantiu o retorno da sociologia por meio de sua Constituição Estadual. O ensino de sociologia também foi resultado de uma ampla participação popular, principalmente de entidades como a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, o Centro de Estudos e Pesquisas da Baixada Fluminense, além de 3.060 assinaturas, na maioria de estudantes e professores, para a emenda popular ao projeto da Constituição. Através desses atores sociais organizados que se conseguiu incluir até 1990 a sociologia no ensino médio em outros estados, como foi o caso do Pará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e do Paraná, onde havia muita mobilização. No caso do Distrito Federal, a sociologia foi incluída como disciplina do segundo grau em 1985. A partir de então, ela passou a integrar como disciplina obrigatória da parte diversificada do curso acadêmico, com carga de 2 horas semanais no terceiro ano, e também como disciplina obrigatória da parte profissionalizante do curso normal, com carga de 2 horas no primeiro ano. No início dos anos 90, começou a tramitar no Congresso Nacional o projeto da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A sua promulgação aconteceria em 1996. Como vimos na primeira aula da nossa disciplina, o texto da LDB não garantiu que os estados incluíssem disciplina sociologia em seus sistemas de educação, apesar de alguns deles terem realizado a inclusão nas 3 séries do ensino médio, como foi o caso do Distrito Federal. Nesse período, algumas universidades também passaram a incluir sociologia em seus processos seletivos, como no caso da Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo a professora Elizabeth Magalhães, da Universidade Federal de Uberlândia, a participação de profissionais das áreas de ciências humanas no Fórum Avaliativo do Vestibular em 1994 foi decisiva para que a inclusão da sociologia fosse processada no vestibular. Nesse fórum foi elaborado um novo modelo avaliativo que superasse o treinamento do aluno para as habituais pegadinhas, domínio da técnica de responder às questões com um pouco de conhecimento e muita maldade para decifrar as respostas. Esses profissionais procuraram estabelecer um novo significado para o vestibular e concluíram que se requeria um aluno conhecedor dos problemas da sociedade em que vive, capaz de refletir com racionalidade e coerência e de se posicionar criticamente perante a realidade de seu tempo. Portanto, seria fundamental que o aluno tivesse uma formação ética, social e reflexiva relacionada à área de humanidades. Como vimos nessa aula, o retorno gradativo da disciplina Sociologia ocorreu no contexto histórico marcado pela redemocratização do país, que influenciou a tônica na formação para o exercício da cidadania. Além das videoaulas, vocês podem encontrar no módulo de estudos sugestões de leitura e diversos links para acesso a variadas informações que irão aprofundar seu conhecimento sobre os temas debatidos na disciplina. Esperamos que a disciplina contribua para a sua formação e estou à disposição no ambiente virtual. Bons estudos!